Boa noite. Em 2008 entrou em vigor no país a lei que regulamenta a guarda compartilhada, permitindo aos pais então dividirem a responsabilidade legal e as decisões sobre os filhos após o divórcio. Por isso, Cidadania e Atitude desta noite vai falar sobre os benefícios da lei e o que mudou desde a sua implantação no Brasil. Quem eu converso nesta noite então é a professora Thaís Inara Graziotin. Boa noite, professora, seja bem-vinda à TV Câmara. Boa noite a todos, boa noite, Ana. É um prazer estar aqui. A professora Thaís, então, é doutoranda em Direito e professora da IMED. Fala um pouquinho, então, mais sobre a sua experiência no direito de família. Há bastante tempo eu trabalho com direito de família, eu tenho 22 anos de advocacia, né? 7 anos eu passei na coordenação do curso de Direito da IMED, mas sempre trabalhando com a área de família, sucessões, e o que eu gosto muito é mediação de conflitos, porque dá um grande resultado agora com a implementação do novo Código de Processo Civil. Então, o meu doutorado é sobre mediações de conflitos. E eu fiz uma parte do doutorado sanduíche na Universidade de Coimbra, né, estudando exatamente a diferença da lei que nós temos agora pelo novo Código Civil e o que eles fazem em mediação lá em Portugal. Professora Thaís, inicialmente, então, quando surgiu a lei no Brasil em 2008, ela era apenas adotada em casos específicos, ou seja, quando havia um consenso, né? Mas muita coisa mudou, principalmente em 2014, com a mudança, então, a alteração do Código. Eu gostaria de colocar assim, o que seria a guarda e o que seria a guarda compartilhada, né? As pessoas, ao se divorciarem, o privilégio que a Constituição nos traz é que importante é nós termos a estabilidade com os filhos, as melhores condições com os filhos. E a guarda agora era para que os filhos ficassem muito bem com quem pudesse tratá-los melhor. Com a evolução da família e da sociedade, o que ocorreu? Em 2008, a nova lei veio para que todos pudessem aproveitar as vantagens da guarda compartilhada. Que muita gente tem dúvida. A guarda compartilhada não é compartilhar a criança em dias, é compartilhar as responsabilidades entre os pais. Os pais agora, né, a partir de 2002, os pais eles têm a mesma atividade parental, então mudou muito, Ana. O que a gente fala que a terminologia do novo século mudou muito, né? Nós tínhamos a homossexualidade, agora nós temos a homoafetividade. Nós temos a parentalidade, né? Antes era poder parental, hoje nós temos a parentalidade. E a guarda compartilhada era a guarda apenas unilateral, que ficava com a mãe normalmente, né? E quando não poderia, ou ficava com o pai, ou ainda com os parentes afins, né? Ocorre que hoje as mesmas responsabilidades são assumidas tanto pela mulher quanto pelo homem e graças a Deus nós tivemos essa evolução da igualdade. Então, a guarda compartilhada não é compartilhar dias, mas responsabilidades em relação a 1, a 2, a quantos filhos tiver, né? E ainda está mudando também esse nome de guarda compartilhada para responsabilidade compartilhada. Nós temos agora a nova doutrina e que chama, em vez de ser guarda, que é uma coisa assim que parece que tem que segurar a pessoa ou a criança, claro que a criança vai ter a atenção prioritária, porque a Constituição até garante, mas nós temos umas novas famílias, onde as famílias já são simultâneas, as famílias são diferentes, são formadas de formas diferentes, e esta guarda passou a ser responsabilidade compartilhada dos filhos. Eu prefiro este nome. Ela é denominada por lei, né, guarda compartilhada, mas nós, o direito de família, e somos pessoas que fizemos sempre seminários, né, nós já achamos que esse seria o mais adequado, a terminologia mais adequada.
Professora Thaís, eu acho que é importante, né, essa mudança que a lei vem tendo ao longo dos anos, até para se adaptar, como a senhora mesmo disse, essas concepções novas de família, a gente não tinha até pouco tempo atrás, e é importante que esteja na lei, até porque a sociedade tem que entender e respeitar. E a questão dos filhos, né, eu gostaria de comentar, é importante também que as pessoas saibam que antes do Código de 2002, os filhos eram vinculados pela guarda, então, e eles estavam sob responsabilidade dos pais, não existia um direito próprio de filho, e hoje não, é um direito dos filhos terem os dois pais, e os pais têm que assumir essa responsabilidade. Antes, inclusive, quando o pai ou a mãe fosse adúltero ou tivesse algum outro relacionamento impróprio na relação conjugal, a multa ou a penalidade que a lei dava seria não ter a guarda dos filhos. E graças a Deus houve essa evolução. Hoje os filhos são desvinculados, então a relação parental é uma, que é com os filhos, e a relação conjugal é outra. E isso ficou muito bom, porque realmente as pessoas se divorciam, mas são dos relacionamentos, não dos filhos, né? Elas se divorciam, elas se separam, elas dissolvem as soluções conjugais, os relacionamentos conjugais, mas nunca se dissolve o vínculo da parentalidade. Thaís, e a decisão, então, sobre a guarda compartilhada ou essa responsabilidade compartilhada, como a senhora mencionou, cabe a quem? Continua sendo judicial ou os pais podem entrar num acordo informal? Pela nova lei, né, que é essa 13.058, que é de 2014, ficou muito claro que o juiz vai dar a preferência à guarda compartilhada. Então, não existe nenhum tipo de problema em relação a isso. É como se nós tivéssemos, com regra, a guarda compartilhada. As exceções são quando algum laudo, alguma outra questão que não está bem resolvida em relação à vara de família, ou que isso não vai ficar muito bom para os filhos, onde existe especialistas para fazerem isso, aí o juiz denomina unilateral. Mas normalmente deveria, né, nós temos que dizer que a lei ela diz isso, que eles deveriam priorizar. Inclusive, os juízes devem esclarecer as partes. Né? O que seria isso? O que fica melhor? E aí foi muito bom o novo Código de Processo agora este ano, com a mediação de conflitos, que é isso que eu estudo no meu doutorado e que veio a beneficiar a todos nessa área de família, porque a primeira audiência, o Código de Processo veio dizer que a primeira audiência que se faz é sempre uma audiência de mediação ou de conciliação. E na área de família é obrigatório fazer uma audiência de mediação. E a audiência de mediação são mediadores preparados especificamente para tratar com essas questões de família. São capacitados pelos tribunais, inclusive nós temos aqui em Passo Fundo, eu sou um dos mediadores, nós temos uma gama ótima de mediadores capacitados para isso. E é importante que nós temos conseguido reestabelecer as famílias, né, num diálogo, porque se prima pelo diálogo, e se usam técnicas onde as pessoas voltam a se comunicar de forma não violenta. E isso está dando grandes resultados para as famílias. Porque às vezes o juiz não tem condições de deixar todo o tempo que se precisa para se fazer sessões individuais de mediação, sessões em conjuntas. Essa mediação, ela tem como prioridade o sigilo, então as pessoas ficam muito tranquilas, porque toda vez que fizerem mediações no judiciário ou fora dele, a gente tem o dever de um sigilo completo, né, como o dever de mediador e ético, e também outras prioridades. As pessoas saem de lá sabendo o que devem fazer com seus filhos e também conscientes do que eles têm que fazer daqui por diante, algo para o futuro.
E a mediação faz isso nas pessoas, assim, volta o diálogo, volta o relacionamento, as pessoas começam a toda lide, o conflito é conversado. Então esse conflito às vezes vai para o judiciário apenas a parte de cima do iceberg. E essa parte de cima, se resolver, teria outras partes que são a lide sociológica para ser resolvidas e que nessas mediações familiares nós conseguimos fazer. Então, com certeza, o juiz ele se baseia nos argumentos que vocês levam a partir dessa conversa, desse diagnóstico social da família, para se decidir, então, o que é melhor para a criança. Exatamente, e principalmente porque a mediação, as partes é que são importantes. Então, nesse diálogo, vem das partes, dos interessados, a solução para a controvérsia. Isso é importante, porque quem sabe mais da relação parental se não seus pais? Então, eles, num diálogo franco, eles escolhem e refazem a rotina da criança. E por isso fica bom para ambas as partes e eles saem satisfeitos. Então, não é uma imposição do juiz. Né? Realmente a gente tem conseguido resultados porque no diálogo nós temos conseguido o melhor para as crianças. Né? E o juiz indica mediação primeiramente. É óbvio que nem tudo se faz com mediação. Né? Quando existe patologias onde os pais já estão existindo a alienação parental, né? Que é uma outra controvérsia que se tem, é óbvio que não se dá para fazer mediação e aí vai para a sentença final. E, Thaís, é muito importante essa mediação, porque a partir dali, então, os pais saem com a cabeça, digamos assim, preparada para lidar com essa nova situação de divisão, ou seja, acaba aquela ideia de posse sobre a criança e também um outro benefício que a gente pode citar referente a essa lei, que a senhora até já mencionou, é a alienação parental, que diminuiu muito a partir desta nova guarda. Nós acreditamos, né, que iria sair o Código das Famílias. Como saiu o Código de Processo Civil com a questão da aprovação e regulamentação da mediação, nós tínhamos em 2010, a mediação era uma resolução do CNJ que nos permitia fazer mediações cíveis, mediações de família, em várias áreas. A mediação a gente pode aplicar em todas as áreas. Porém, a mediação familiar é muito importante porque são relações continuadas, né? As relações de vizinhos, as relações de consumidor, todas essas relações que são continuadas, inclusive agora com a crise, as relações de trabalho, às vezes a pessoa tem que demitir um funcionário porque não tem condições de pagá-lo, mas não porque ele não gostaria de ficar com o funcionário. Então a mediação conduz a isso, a ver que a pessoa, os próprios mediandos trazem nesse diálogo, a gente pode usar técnicas e outras questões que a gente está capacitado para dialogar e eles chegarem na melhor solução para eles. Então, as necessidades e os interesses de cada parte serão verificadas nesse diálogo. E a gente, como facilitador, eu sou mediador, mas eu sou facilitador, eu não posso interferir. Eu não posso dizer faça assim ou faça assado. E a gente vai dialogar para ver como vai ser bom, você que é um bom pai, como você acha que seria o ideal para o seu filho. E você que é uma boa mãe, como você acha que vai ser ideal? Porque a situação do conflito já existe, a separação já existe. Então, o que nós temos que fazer? Fazer com que esta família consiga separadamente conviver e cada um vai formar nova família, né? Então, fica muito importante para as crianças porque existe um equilíbrio. E elas sentem muito isso, o equilíbrio dos pais nessas relações. Professora Thaís, eu peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo, mas em seguida nós estamos de volta com o programa Cidadania e Atitude, que hoje destaca a guarda compartilhada, ou como disse a professora Thaís, responsabilidade compartilhada entre os pais.
Estamos de volta com o programa Cidadania e Atitude, que nesta noite destaca a guarda compartilhada. E a minha convidada é a professora Thaís Inara Graziotin Costa, professora de Direito da IMED e doutoranda em Direito. Então, professora, no bloco anterior a gente falou um pouquinho sobre o processo de decisão, então, para a guarda compartilhada, que o juiz, então, conta com o auxílio dos mediadores, enfim, de uma equipe multidisciplinar aí para decidir qual é o melhor caminho para o futuro das crianças. Então, eu gostaria que tu falasse agora, baseado na sua experiência, como que os filhos recebem, então, a decisão da guarda compartilhada? Tem sido positiva para eles? Muito positiva. E realmente os estudos, as leis vieram por causa dos estudos, né? A psicologia ensina de que a responsabilidade dos pais em conjunta é muito benéfica aos filhos. E principalmente porque eles não se sentem intranquilos, porque eles sabem que a qualquer momento eles podem ter a responsabilidade de um e a responsabilidade de outro. Por exemplo, Ana, fica na casa da mãe durante a semana para facilitar as idas e voltas para a escola, a mãe facilitar a administração dos alimentos também. Porém, assim, o pai vai buscar na escola um dia, eles conversam para ir buscar no futebol, se é o caso, eles conversam para levar no balé, se é uma menina. Então, as crianças se sentem como se estivessem na mesma família, como se estivessem como antes, e sabem que eles houve a separação, a dissolução da união estável, mas eles ainda são filhos. Isso que é importante, a compartilhada é compartilhar responsabilidades. O que se tinha antes com a guarda unilateral? A impressão de que um dos genitores era dono da criança. Então a criança se sentia como uma bagagem. Eu vou pegar a minha malinha, eu vou para a casa da mãe. Eu vou pegar a minha malinha, eu vou para a casa do pai. E hoje não. É conversado, é feito um diálogo importante com os pais para que eles assumam conjuntamente, que isso é a dificuldade, o mesmo estilo de educação, tanto na casa do pai quanto na casa da mãe. O mesmo estilo de cobrança dos temas, das responsabilidades. Então, a guarda compartilhada faz isso. Não tem aquela questão que se ouvia uma vez. Na casa do pai tudo pode, na casa da mãe nada pode. Na verdade, agora a responsabilidade é parental. O que quer dizer? O pai e a mãe têm a responsabilidade com o filho de fazer os temas, de alimentos, de lazer. E o restante que tu tem encargos em relação a filhos e criança tem bastante encargos, né? E para que isso aconteça, então, para que haja um sucesso dessa guarda compartilhada, os pais precisam ter respeito e diálogo, então isso é primordial. E por isso eu vou chamar novamente para a mediação, o quanto é importante as pessoas participarem das mediações judiciais. As mediações são feitas de forma que o tribunal classificou e as pessoas estão preparadas para isso. A gente usa técnicas e esse diálogo tem saído vários acordos que ficam muito bom para as famílias. Então, eu convido a todos a conhecer. A gente sabe que a pauta do Poder Judiciário agora em maio, todos os processos irão passar por mediações, só que no direito de família as mediações são mais demoradas e a gente pode fazer várias sessões, até que saia das partes, venha um acordo que fique bom para ambas, principalmente para os filhos. E Thaís, outra coisa que a gente pode ter observado a partir da constituição da guarda compartilhada é que as separações têm se tornado mais amigáveis também. Porque as relações hoje estão mais rápidas, a gente chama de relações líquidas, né? Bauman fala sobre isso. As relações estão mais rápidas e mesmo assim acontece as crianças no meio do caminho. Então, realmente deve acontecer um diálogo mais franco entre as pessoas que estão se relacionando, até para que as crianças se sintam protegidas, resguardadas. E como elas são
pessoas privilegiadas também pela Constituição, nós temos que primeiro olhar o bem-estar das crianças e depois dos pais, né? Então, esta guarda compartilhada faz isso. Faz com que resgate o bem-estar das crianças, faz com que resgate o conceito de família, né? E que elas, mesmo com a separação, o divórcio ou dissolução de uma sociedade conjugal, saibam que elas vão ter equilíbrio, respeito e vão ter sempre alguém que zele por elas. Ou seja, essa decisão que é judicial acaba beneficiando todos os lados desta relação, né? Porque a criança, ela vai ter um desenvolvimento emocional e psicológico bem mais saudável, mantendo a relação que se tinha em casa, né, por exemplo. Exatamente. Principalmente as rotinas, né? Inclusive, é bom destacar que esta nova lei, ela diz que se o pai ou a mãe não podem ficar com esta criança e que queiram compartilhar essa responsabilidade com a avó ou com outras pessoas que cuidam dessa criança desde pequena, por exemplo, porque a gente sabe de situações fáticas que ocorre isso, né? Os pais tiveram que mudar de cidade, a criança ficou com a avó muito tempo e aí eles querem... Então, essa situação trazendo ao judiciário, né? Trazendo que o melhor local para a guarda naquele momento, enquanto eles estão numa cidade ou outra, é com a avó ou com o avô, ou que os pais tragam isso como laudo presente, né, que sempre é uma coisa boa para a criança, é analisado, inclusive pode ser dado a guarda para terceiros, desde que a situação da criança fique melhor. E quanto aos alimentos, se extingue então a decisão da pensão alimentícia ou nesse sentido a legislação ela é bastante rigorosa, um dos pais vai receber o valor e vai destinar então ao pagamento das despesas da criança? Por isso que eu gosto do conceito de compartilhar a responsabilidade. Alimentos é outro departamento, é outro instituto, né? Existe a fixação de alimentos, sim. Alimentos significa tudo que a pessoa e a criança naquele momento precisa. Então, alimentos é lazer, é a escola, o pagamento da escola, é a comida em si, em espécie, é o lazer da criança, é o presentinho que tem que levar. Quer dizer, é um valor que se diz alimentos, mas faz várias obrigações dentro destes alimentos. Então, não tem nada a ver com guarda compartilhada. Eu vou assumir a guarda compartilhada porque a criança fica 3 dias comigo e eu não vou pagar alimentos. Não existe isso. A guarda compartilhada, já diz, compartilhar responsabilidade. Por isso que é responsabilidade compartilhada para mim. Porque os alimentos, vocês que têm filhos sabem o quanto é que custa um filho. Além da educação diária, além da dedicação diária, nós temos vários gastos que isso faz parte de uma tabela de gastos de cada casal, de cada relacionamento. Se o relacionamento acabou, aquela tabela ainda continua. E aí vai aumentar, as pessoas não podem achar que não vai aumentar. Vai aumentar, porque são 2 tabelas que tem que se formar. Quando as pessoas vêm separar no meu escritório, eu digo, olha, são 2 tabelas, vocês vão ter 2 TV a cabo para pagar, vocês vão ter, como por exemplo, vocês vão ter 2 casas, 2 apartamentos, ou onde vão morar, né? Se não for um apartamento próprio, teria que ter aluguel. Então, na verdade, nós temos que dizer que aumentou as dívidas. Então, as pessoas têm que ter bem claro isso. Aumentaram as dívidas e os alimentos são devidos a quem ficar mais tempo e por o que eles, a necessidade e a possibilidade das pessoas que estão relacionadas. Esse binômio, ele vai me dar o seguinte, ele vai dar uma conta pelo salário de cada um. Ou seja, a necessidade da criança sempre vai ser imensa. Agora, a possibilidade dos pais juntos, aí nós temos que dialogar sobre isso. Qual é a possibilidade? Às vezes um tem possibilidade maior do que o outro, então vai ser fixado e alguém vai administrar isso. Tudo isso vai ser dialogado. Quem é que vai administrar? Eles podem dividir essa administração? Sim, já fizemos várias divisões. Só que nós temos que considerar assim, eu pago a escolinha, isso, aquilo. Vai ficar no acordo de separação, por exemplo, né? O que cada um vai pagar e que pode pagar.
mas normalmente é fixados os alimentos e a mãe ou o pai administra essa fixação, se for o caso. Thaís, e como que você avalia então a evolução dessa legislação da guarda desde lá de 2012, então, 2008 e até o momento, né? O que mudou? Se você acha que foram grandes os benefícios então sociais e principalmente para a criança, então? Os benefícios sociais foram imensos, né? Principalmente os benefícios psicológicos, porque as crianças, às vezes, né? Não estou falando em via de regra não, mas às vezes quem vira criança são os pais. Então, o que acontece é um tumulto na vida das crianças e quem sofre são as crianças pela dissolução, pela separação, pelo divórcio, que os pais estão usando as crianças como moeda de revanche, como moeda de troca em relação ao relacionamento que não deu certo. Então, com esta evolução, com essa separação, que houve na legislação, fica muito claro e que quem é prioridade são as crianças. Então, na verdade, essas crianças elas vão ter prioridade e ficar com quem tiver mais condições além, não é financeiras, com quem tiver mais condições de cuidá-las. E aí então o outro que tem, se o outro tem condições financeiras ou se os dois têm, melhor ainda, vai ser fixado um valor compatível ao recebimento dessas partes. A grande evolução é que as famílias não são mais famílias unilaterais, assim, que são famílias que só existem por muito tempo. São famílias que estão em movimento, que eu chamo. E essas famílias em movimento, elas trocam muito rápido, mas o sentimento da criança com a guarda compartilhada é que pode existir, os pais podem existir vários relacionamentos, que eles tenham vários relacionamentos, só que as crianças se sentem tranquilas porque elas sabem que aquela sensação de que o pai está cuidando, de que a mãe está cuidando, independente com quem ele está ao lado, é o que vai ficar. Então, compartilhar as responsabilidades, ligar para o outro ou ligar para a criança, eu não posso vê-la, ok, mas tem telefone, tem internet, tem o WhatsApp. Se hoje a gente tem milhões de recursos, né, da internet, até mesmo uma tele, né, o pai está longe, está em outro país, né? Eu fazia isso com meu filho ao meio-dia, eu almoçava às 2 da tarde, porque eles almoçavam ao meio-dia e a gente almoçava junto. Então, assim, isso depende muito do relacionamento que tu queiras levar. E eu acho que isso veio a melhorar para as crianças, porque não é a presença física que conta para a criança. O que conta é a presença do pai e da mãe e que ela sinta que ele se importa com ela. E, Thaís, em que casos que a guarda compartilhada, o termo de decisão judicial, pode ser revisto, por exemplo, quando um dos pais não está cumprindo o acordo que ficou acertado ali em juízo? É muito importante nos casos de alienação parental, né? A lei da alienação parental diz isso. Se houver prejuízo para a criança e o pai está alienando a mãe ou a mãe está alienando o pai, vai ser fixado a guarda unilateral e aí vai ter outras medidas de advertências, de ficar longe, de não poder pegar a criança toda hora. Já na guarda compartilhada, as grandes vantagens é que tu pode ficar livre para visitar. Outra questão que é importante também, que a gente, pela prática, sente, né, é que às vezes os pais, eles querem guarda compartilhada para não ter um dia fixo. E isso atrapalha as crianças. Então, a guarda compartilhada, pode constar a guarda compartilhada com dias livres, mas desde que este pai ou esta mãe vá nos dias livres. Porque as crianças ficam esperando, as ligam e não conseguem falar e é um sentimento que é muito ruim para a criança. Então, a guarda compartilhada traz presença dos dois genitores na responsabilidade, mas também, se não usada, uma sensação de vazio, de temor com relação à criança.
Então, desde que ele saiba usar a guarda compartilhada, vai ser muito bom para o seu filho. Infelizmente, o nosso tempo do programa ele está quase chegando ao fim, mas antes de encerrar, então, eu queria que você fizesse aí uma perspectiva de futuro, falasse um pouquinho do que você gostaria que acontecesse para melhorar ainda mais essa lei, ou até mesmo quem está em casa pode contribuir com a guarda compartilhada e que tenha essa responsabilidade com os filhos. Primeiro eu agradeço, né, a oportunidade, agradeço estar aqui, sempre bom estar com vocês aqui na TV Câmara, mas principalmente falar para os pais e que hoje a gente tem que pensar muito bem na criação dos filhos. E essa criação em relação a compartilhar guarda e tudo passa por uma coisa muito importante, que é o respeito. O respeito em relação à pessoa, criança, o respeito em relação à pessoa do seu cônjuge que você escolheu para se relacionar por um período de tempo e a pessoa em relação à sociedade, né? Porque tudo que nós fizermos de diálogo, de acordos, isso pode ser alterado a qualquer momento, mas aquilo que eu passo em cessação por o meu filho com exemplo são minhas atitudes. Portanto, assim, se não deu certo um relacionamento, isso pode acontecer com qualquer pessoa, é uma normatização que acontece. Porém, assim, levar isto até algumas coisas que possam prejudicar para a vida toda o seu filho, não vale a pena. A vida é muito curta para isso, né? Então, proponho o que desvará, que a gente não tem uma mágica com a mediação para que faça pim-pim e resolva-se tudo. Porém, a gente tem que gostar e conhecer gente. E por isso, eu convido a todos participarem das mediações, principalmente nessa área de família, que isso vai trazer grandes benefícios para vocês. Então, o programa Cidadania e Atitude desta noite está chegando ao fim. Eu conversei com a professora e doutoranda em Direito, Nara Graziotin Costa. Professora, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Ana Paula. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia e lhe convida a continuar acompanhando a nossa programação. Uma ótima noite e até a próxima semana.